sobre a loja, sobre essa iniciativa de ter começado a fazer esse trabalho? Então, eu sou de um contexto social, né? Eu cresci, né, em regiões onde a informação não chega, onde a gente não tem nenhum acolhimento social e vivendo todo tipo de violência, né, que uma mulher pode passar, acreditando que eu estava condicionada àquilo, acreditando que eu não tinha outra possibilidade de vida para mim, né? E só depois de adulta que eu consegui me encontrar enquanto mulher que tem direitos, enquanto mulher negra que é capaz de mudar a sua história. E é por isso que eu faço o que eu faço, porque assim como eu, muitas outras mulheres estão em situações condicionadas acreditando que aquela é a única possibilidade de vida para ela. E eu levo informação e representatividade para essas pessoas, para que elas se inspirem e para servir de exemplo também essas histórias que são tão potentes, que eu conto a história junto com o produto, eu conto a história dessas mulheres que são tão importantes para a nossa história, e isso serve de inspiração e exemplo do quanto nós somos capazes e do quanto nós podemos ir longe, aonde a gente quiser. E como surgiu esse interesse pela cultura africana? Olha, eu sou uma mulher negra, né? Eu me reconheci enquanto mulher negra, também estudando, né, sobre a cultura, entendendo de onde eu vim, né? Isso faz muita parte de entender minha identidade, né? A partir do momento que eu entendo a minha identidade, eu consigo falar sobre ela, eu consigo, né, me representar e representar tantas outras. Surgiu essa ideia de mostrar esse trabalho aqui no Brasil? Então, a ideia foi que o dono da marca, o Serim, ele veio para o Brasil buscar uma vida melhor, e aqui nos conhecemos, onde eu tenho um sonho também de ter uma vida melhor, e eu trabalhei com moda. Então, realizou o meu sonho de unir o útil ao agradável, e eu comecei a fazer algumas criações. Aí eu comecei a ver o diferencial, porque eu, além do tecido, tem um pouco, né, da pimenta brasileira, um pouco como é que vamos dizer, a criatividade brasileira no design, do que a gente vai fazer, mas a gente nunca descaracteriza o tecido, para que não saia da identidade que é africana. Como produção de moda e na parte criativa da minha marca, que é a Serim Jane, a gente faz criação de roupas femininas e também de acessórios. E nos acessórios incluímos as coroas, que a gente temos um acervo de 250 coroas, isso aqui é uma pequena amostra, tá, das coroas, aonde a gente resgata a realeza que existe em nós. Então, para resgatar a realeza, a gente adquire as coroas, também os acessórios, que são todos os acessórios feitos à mão, com material colombiano. São acessórios também para resgatar a realeza, com símbolos africanos. Tem as roupas femininas, que as roupas, assim, a identidade do povo preto, com os tecidos africanos. Aí fazemos de moletom a vestida de realeza. Agora fala um pouco mais sobre a loja. Bom, o aplicativo é um aplicativo de artigos religiosos. É um delivery, como se fosse um delivery de comida, de bebida, né? Surgiu de uma necessidade nossa, nós que somos umbandistas, nós temos muita necessidade de encontrar artefatos religiosos, de encontrar como pemba, velas, quartinhas, dentre outros artefatos que são muito específicos. Se você for num aplicativo específico, você vai encontrar vela, porque tem um mercado que vende vela. Porém, se você procurar esses específicos, você não vai encontrar uma imagem que seja uma quartinha, você não encontra. E aí, também, por não ter aberto, não ter próximo. Porque muitas vezes a gente está vestido com as roupas com as vestes do centro, e a gente não quer sair. Tem muita gente intolerante, nós sabemos disso, então a gente acaba, para se preservar, a gente acaba pedindo pro irmão uma vela, fala, irmão, você tem uma vela para me dar, depois eu te dou? Agora a gente resolveu esse problema. Então você não precisa mais pedir pro seu irmão, ficar constrangido na hora de sair, porque vai ter algum intolerante, ou simplesmente porque você esqueceu, você vai deixar de fazer um trabalho. É só você baixar o aplicativo, que chama Buffet, e você encontra qualquer tipo de produto dentro dele. É o nosso delivery de artigos religiosos. E você
já disse que é umbandista, né? Sim. E como surgiu esse interesse pela cultura africana? Esse interesse? Isso. Bom, né? A minha cor já não nega, né? Eu sou preta e todo o ensinamento que tem sobre os meus ancestrais, pra mim é muito positivo. Eu tenho que saber sobre isso, é minha história, é o meu passado. É por eles que eu estou aqui, né? Então, nada melhor do que eu trabalhar na minha ancestralidade, cuidar da minha ancestralidade e trazer todo o conhecimento, conhecer as coisas e trazer todo o conhecimento que eu tenho para outras pessoas que não têm esse conhecimento ou são racistas, por exemplo, e antirracistas nós queremos, né? Você ainda se lembra dos dias que faltou coragem, de quando te deixaram essas marcas, de quando te deixaram à margem? Você ainda se lembra de quando entre um chá e outro você juntava as mãos implorando para Deus te olhar? Das noites em claro chorando, mas chorando bem baixinho, que era pra depressão não acordar? Você ainda se lembra dos dias que nem era tão clara, que depender do SUS custa caro e ter que ver aquele velho branco de branco dizendo que não tem jeito, já que pra coração de preto o que resta é esperar? Você ainda se lembra, mano, do medo de perder seu pai, de virar mais um na roda dos parceiros que viraram homem mais cedo, quando muitos nem sabiam que merda que é ser homem, e alguns não sabem até hoje? Mas você ainda se lembra de quando você lavou o rosto e decidiu continuar, de quando faltou perna pra caminhar e você já nem tinha mais pra quem falar das suas lutas? É que quem nasce na guerra estanca a lágrima com cachaça, droga, erva, carro, qualquer coisa, truta. Mas você ainda se lembra de quando você atravessou a cidade, forçando um sorriso pro senhor do outro lado da mesa te cobrar a alma em troca de um salário mínimo? Você ainda se lembra? Deve se lembrar, porque esse pá foi ontem. Você teve medo de desacreditar o paraíso, acabar ligando pro inferno e o diabo atendeu o telefone. Você ainda se lembra, mano, da sua mãe, cansada, cozinhando o coração pra você ter o que comer na janta? É que só nós sabe o quanto cansa o medo de faltar o de amanhã. O papo era só não morrer de fome. Nem era sobre ficar rico, quando mesmo ciente das ideias, você olhou pra sua mochila e pensou: aqui deve caber mais paranga que currículo. Ou que um oitão às vezes é mais leve do que um livro. Mas você ainda se lembra de quando, já bem louco de álcool e solidão, já inundado de tanta treta, você pegou papel e caneta, tirou uns versos da gaveta e decidiu jogar pro mundo? As contas ainda atrasam tudo, o posto continua sem remédio, seu velho ainda depende desses médicos que nem sabe olhar no olho. Seu sapato ainda tá rasgado, o chão ainda tá sem piso, sua coroa ainda ora quando você não tá no ninho. Mas depois de nos tirarem tudo, mas pelo menos achou o caminho. Então faz a coisa certa, faz você mesmo sua própria lei, para que quando te olhem não vejam nada menos do que um rei. Olha ao redor, isso é tudo sobre cortes, gritos e cura. Foram nossos ancestrais que nos deixaram essa cultura. Então fica viva, parça, fica vivo, truta, porque o verso mais bonito da nossa literatura é nós poder chegar em casa, olhar pra nossa coroa e falar assim: viu, mãe? Eu não falei pra senhora que eu só voltava pra casa com a sacola cheia de mistura. Como surgiu o seu interesse pela sua religião? A minha religião bom, eu fui criado na igreja católica, mas eu sou de uma família que é isso, né? Família preta, que tem várias pessoas que em algum momento foi de terreiro, tem esse atravessamento da Umbanda, da Candomblé, né, da Kibanda, da Jurema, das várias religiões, né? Porque a minha família é nordestina, né? Então tem muito atravessamento disso, mas é uma família majoritariamente católica. E aí eu acho que eu conheci o terreiro na minha adolescência, por um convite, assim, de uma amiga que era de um terreiro já. E aí eu fiquei assim, acho que eu fui pro Evangelho Espírito Velho, e aí parece que eu me senti em casa, assim, falei, é aqui. Eu entrei e falei, eu já estive aqui em algum momento, mas sabe? Falei, é isso, é aqui. E aí foi, sei lá, acho que eu sou muito apaixonado, assim, pela Umbanda, eu sou bandista. E aí eu acho que salvou minha vida, assim, acho que foi me faz ser quem eu sou hoje, assim, né? Tem uns anos já, isso deve ter uns 8 anos. E aí desde então eu nunca mais saí, assim, acho. Você descobriu que era um poeta, assim, um artista. Como foi esse processo? Cara, foi um processo longo, assim, não sei dizer se aconteceu, assim, o processo de me descobrir artista, assim, né? Eu acho que foi acontecendo, assim, eu acho que eu comecei a escrever novo, assim, adolescente, comecei a escrever, eu gostava de escrever música, poesia, né? Mas daí disso, pra eu me entender como artista, demorou um tempo. Eu acho que eu fui me entender como artista quando eu conheci o movimento de sarau, de dança,
que aí eu fui vendo outros artistas assim, muito próximos e tal, outros escritores, e aí eu acho que comecei a falar, peraí, eu faço isso, eu também sou artista, assim, acharam que virou assim. Aí fala um pouco mais então sobre esse empreendimento, sobre como surgiu a ideia. O AG1 surgiu dentro da cozinha de terreiro de Candomblé. Nós temos aí para trazer uma gastronomia desmistificada em relação à nossa ancestralidade, para carregar, né, levantar as bandeiras da nossa religião, a bandeira antirracista e fomentar a importância desses assuntos, né, dessa temática na raiz. Então, por isso nós escolhemos um público infantil para lidar com essas oficinas de gastronomia, a fim de desmistificar, aproximar o nosso público e cuidar da base, para que futuramente nós tenhamos aí seres humanos saudáveis, mais conscientes, para literalmente termos um futuro melhor. Meu nome é Larissa Freitas, eu tenho parte do projeto Luzes da Manhã. Eu sou colaboradora do projeto Luzes da Manhã. Eu sou a Viviane, sou uma sacerdotisa de Umbanda. O projeto Luzes da Manhã nasceu dentro do terreiro, então são um projeto com crianças que trabalham ancestralidade. E é isso. Certo. E quanto tempo tem o terreiro? 20 anos. 20 anos. E como foi a sua trajetória? Como foi a sua trajetória para hoje ser semente santa? Então, tudo começa no básico, né? Com desenvolvimento mediúnico, com toda essa questão trabalho espiritual, até que é determinado o cargo de sacerdote, né? Então, quando eu cheguei nesse ponto, tinha muitas pessoas que frequentavam o terreiro com muitas crianças, né? E a gente não tinha muito o que fazer com eles, porque onde não cabe os pais, não cabem os filhos. E com relação a isso, em consequência disso, a gente inseriu aí as crianças nesse projeto que aprende toda a nossa história e fazem trabalhos, projetos, artesanatos, musicalidade, danças afros, tudo voltada para a religião, né? Então hoje nossas crianças que estão aqui, algumas delas, elas são bem ponderadas com relação à religião e toda a cultura africana e brasileira, né?
nesse caminhar todo que você tem com todo esse trabalho, teve algum momento que te marcou? Vários momentos. Vários momentos, assim, ser reconhecida. Eu sempre quis ser reconhecida enquanto artista também, e hoje eu tenho esse reconhecimento. Eu fui já artista da semana no programa Encontro com Fátima Bernardes, já fui entrevistada por grandes meios de comunicação. Então, enfim, eu estava falando até hoje mesmo, mais cedo, de algo, não me lembro se no ano passado ou no ano retrasado, uma professora veio me mandar mensagem, eu era de Minas, né? Ela veio me mandar mensagem contando que o meu trabalho estava no material da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Então, eu estava sendo exemplo de arte com colagem para as aulas de arte de todas as escolas públicas do Estado. E, assim, é o objetivo chegar nas escolas públicas, né? Porque eu acredito que a mudança está ali, né? A mudança que eu quero promover está ali. Enfim. E nesse caminhar, assim, teve algum momento que te marcou? Sim. Na Feira Preta do ano passado, eu acredito que foi um momento muito emocionante, que uma menina, ela veio para nos visitar e ela viu as coroas. Quando ela viu, ela começou a chorar. E quando ela colocou a coroa, a menina, ela mostrou uma emoção pra gente, que todo mundo chorou. Porque ela falou assim, nossa, eu tô vendo algo em mim que eu nunca vi. Aí por isso que eu acredito que os nossos acessórios, as roupas, a coroa, resgatam a identidade de realeza do nosso povo, entendeu? E aquilo ali foi muito emocionante para uma menina que vem da favela, para ver para colocar uma coroa e se sentir uma rainha. Isso é muito marcante, entre outros que a gente já fez com pessoas que nunca tiraram foto, que quando coloca o acessório, transforma. Ver que está dentro de nós, né? Tá a identidade da realeza, o nosso povo está dentro de nós. E isso, para mim, é muito importante. Legal, muito obrigado. E nesse caminhar, né? Você teve algum momento que te marcou? Esse momento atual está me marcando muito. Eu chorei desde o primeiro momento que eu vi a minha placa Epifé escrita aqui no primeiro dia que eu cheguei aqui e vi, não tinha nada no stand, eu nem sabia o que eu ia fazer aqui de atualização, e quando eu vi o nome da minha empresa, a nossa história sendo contada aqui, me marcou muito. Então a feira em si, ela tá me marcando. O ano passado, eu falei pro pessoal, os meus sócios, que o ano passado nós viemos como telespectadores, né? Nós viemos prestigiar a feira. E esse ano nós estamos do outro lado da bancada, apresentando o nosso produto. E a meta é crescer, nós estamos subindo escadinhas. Então daqui, na próxima feira, nós vamos estar lá palestrando e contando a nossa história, sentadinhos lá ou nos outros auditórios. Mas nós vamos continuar aqui contando a nossa história. Legal. Teve algum momento que te marcou? Na religião ou na arte? Em geral. Nossa, muitos. Eu tive muitos momentos. Se eu for falar acho que me marcou muito, assim. Acho que foi o lançamento do meu livro. Eu acho que o lançamento do Shot Shine foi um momento que me marcou muito. Foi ali em 2019, né? Que eu comentei na fala agora. E foi uma festa, assim, eu fiz uma festa na Brasilândia, numa laje, num espaço que tinha lá, que era Frente Paralela, que era um espaço cultural. E aí a gente conseguiu encher a laje, assim. Aí eu falei, a gente chama uma laje na Brasilândia pra fazer literatura, assim. Acho que foi o dia que me marcou muito, assim. Porque a maioria das pessoas que estavam lá eram meus amigos, assim. Era gente próxima que botava uma fé, assim. E aí, tinha pessoas que me conheciam por causa da minha arte, né? Meus amigos, meus parceiros. E aí a gente conseguiu encher a laje e fazer um eventão, assim. Eu acho que pra mim foi uma parada que me deu uma força, assim, acho que pra continuar. Acho que foi uma das coisas que me marcou, assim, essa trajetória. Obrigado. Obrigado. E nesse caminhar, teve algum momento que te marcou? Sem dúvida. Tive uma participação como chefe convidada na Bienal de Artes de São Paulo no ano passado, e pude levar o cardápio, né, do culinário de terreiro e pratos de dentro do terreiro de Candomblé para a Bienal de Artes de São Paulo. Então isso foi uma coisa que me marcou demais. A Questão Favela, sem dúvida, vai marcar muito a nossa história. Acho que tem vários pontos, assim, mas esses dois são marcos. E nesse caminhar, teve algum momento que te marcou com vocês? Hoje é um momento que está nos marcando. Hoje é um momento que está nos marcando.
várias situações, várias oportunidades, mas a gente agora está começando a expandir um pouco mais a ideia, né? Vendendo um pouco essa questão de a gente cuidar dos nossos menores para que a gente possa plantar a semente aí da cultura e da ancestralidade mesmo, né? Para que a gente possa levar para o mundo e para o nosso futuro. Está acabando, né, gente? E ponderar essas crianças para elas entenderem de onde elas vieram, quem elas são e quem elas serão, né? Importante. Uma delas estão aqui, ó, parte delas, né? Parte. Tem um monte espalhado por aqui, viu? Tem vários aqui. Tem até uma bebê, né? Cadê ele? Tá por aí. Tá por aí.